Oi, gente, mais um episódio do Pode Ficar Imune. Quem tá ouvindo aí, hoje a gente vai falar sobre disbiose. Então, curte, compartilha, comenta, tira dúvida depois nas redes sociais, né? E quem vai falar comigo sobre esse tema é quem a gente conversou já num podcast, a Michele Gilaberti, que é nutricionista clínico-funcional, ó, já tô melhor, e fitoterapeuta, né? É isso? Exato. Especialista em fitoterapia. Exato. A Michele, a gente falou no outro podcast que você tava aí comigo, a gente falou sobre fitoterapia, na imunidade, foi bem legal, aprendi bastante coisa. Fiquei até quietinha, vocês viram? Quando eu fico quieta é porque eu não sei muito daquele assunto, daí eu tô aprendendo. Quando eu falo mais é porque eu trabalho mais com isso. Mas é essa a ideia. A gente não sabe tudo, né? A gente não sabe tudo. Ainda bem, né? Né? E o objetivo aqui do podcast é a gente deixar assuntos aqui no YouTube, na internet, nos canais de podcast, dá pra ouvir também. Não vai ver meu rostinho, nem o da Michele, mas estamos lá ouvindo. Mas é falar sobre imunidade, né? De um jeito que a gente sabe que é baseado em ciência, com profissionais sérios, né? Que trabalham com isso. Porque senão a gente fica ouvindo vídeo de quem nem é da área, nunca estudou, nem sabe nada de imunologia e fica falando de assuntos que nem... né? Nem é importante. Então, eu queria agradecer quem tá assistindo. E, Michele... quem não viu a Michele, né, que eu apresentei no outro podcast, a Michele é nutricionista, trabalha comigo aqui em Taubaté, no meu consultório, mas também dá aula na faculdade da Unital, agora não tá mais, né, ela vai eventualmente, e ela tem um canal não, é um Instagram, né, que é Gilaberti, com 2 L's, é isso? Um só. É um só. Como se fala mesmo. Depois a gente põe aqui embaixo. E ela faz uns vídeos maravilhosos lá na área dela, lá de Redenção, que ela é de Taubaté, tá? Mas ela tem um sítio, chácara. Eu sou do Rio. Não, ela é do Rio, mas ela mora em Taubaté. Só que daí ela faz uns vídeos, gente, dá água na boca, assim, que é muito bonito. Nossa, eu sou fãzinha, porque eu fico vendo aquilo e falo, acho que eu vou fazer isso, né? Que são pratos, assim, com plantas e com tudo, né? Tem de tudo que você posta, assim, é uma delícia. E daí eu queria falar sobre disbiose, porque, nossa, tá muito em alta isso, porque tá acontecendo muito, né? Que tá na moda, tá em alta, todo mundo tá tendo disbiose. Às vezes, eu pego paciente no consultório que às vezes tem intolerância à lactose, mas ele tá controlado, ele até consegue comer algumas coisas com lactose. De repente, ele piora, né? E daí eu falo, nossa... eu acho que aconteceu alguma coisa. Ou pegou uma virose, um verme, desregulou tudo ali. Ou comeu muito ultraprocessados, que ela vai falar sobre isso, né? E então, assim, vamos começar explicando o que é disbiose. Tá, vamos lá. A gente abre com disbiose e aí a gente, na sequência, já começa a falar do como a gente chega na disbiose. Né? Então, assim, a disbiose ela é a alteração da nossa microbiota intestinal, que pode ser uma alteração que é qualitativa ou quantitativa. Né? Então, a gente pode ter um super crescimento bacteriano, e isso acontece no intestino delgado, ou a gente pode ter um aumento da desproporção entre as bactérias que são potencialmente positivas, benéficas, que a gente chama de gram positivo, e as bactérias que são gram negativas. Né? Isso é disbiose. Então, desequilíbrio. Eu explico assim para as mães. Exatamente. Ou para os pacientes. Tá tudo bagunçado. Então, exatamente. A bactéria boa, não tá no nível bom, e a bactéria ruim tá batendo na boa. Tá? E a gente tem, acho que é mais de 11 milhões, né, de bactérias no nosso intestino, sim, não é isso? Cada vez a gente descobre mais. Né? Vários nomes, daí tem um monte de estudo científico, você colocar lá, né, de lactobacilos e tal. O que a gente sabe na alergia alimentar, que tá em top, assim, nos estudos, é o lactobacillus rhamnosus, que tem muito a ver com a alergia alimentar, então ele é bom, a gente tem que usar, mas tudo adequadamente, né? E daí depois eu falo disso, mas daí a gente ia falar da disbiose. Daí você falou o que é, agora você fala por quê, que você estava me explicando em off, eu amei. Por que tem disbiose?
Então, a gente pode ter esse desequilíbrio, né, no nosso microbioma intestinal, que não tem só bactérias, né? A gente tem fungos, enfim. A gente tem ali... Eu penso no microbioma como se fosse uma floresta, né? Então, ali aquela bagunça, aquela diversidade positiva. Isso. Né? E quando que isso desequilibra e começa a ficar não positivo? Né? A gente pode ter desequilíbrio por uso excessivo de antibiótico, a gente pode ter desequilíbrio por estresse excessivo, a gente pode ter desequilíbrio por algumas patologias, principalmente as patologias do sistema nervoso central. A gente pode ter desequilíbrios por exemplo, a minha área, uma alimentação altamente industrializada, que hoje a gente já chama, né, na verdade, desde 2014, a gente chama de alimentação ultraprocessada. E aí, eu não sei se você quer que eu fale sobre isso agora. Fala. Então porque isso daí talvez... E por que a gente está comentando ultraprocessados? Então, fala isso, que talvez... ela é defensora da alimentação natural, dos vegetais, né? Isso. Enfim. A gente estava conversando aqui em off, né? Falando da época que a gente nasceu, da alta da industrialização no Brasil, né? Porque a gente tem um processo que a gente tem muito uma alimentação colonizada e que a gente se baseia bastante na alimentação dos Estados Unidos, né? E lá, esse processo de industrialização ocorreu primeiro do que aqui no Brasil. Então, a gente tem tudo lá ocorrendo primeiro do que aqui, inclusive todas essas disfunções vindas de uma alimentação altamente industrializada, né? Como as doenças crônicas degenerativas que vêm aumentando a largos passos e a obesidade, né? A gente hoje chega lá nos Estados Unidos com 40% da população com obesidade no ano de 2024. Nossa, né? É uma aceleração. E não que a obesidade em si seja uma condição que venha trazer patologias, mas ela é uma condição que predispõe a algumas patologias, principalmente por questões inflamatórias, né? Mas enfim, eu estava comentando com você aqui que a gente começa a ter a grande encrenca quando a gente olha para a nossa agricultura e ela passa a ser chamada de agronegócio. Porque a parte da agricultura que cabe as frutas, verduras, legumes, ela hoje está presente naquela agricultura que a gente chama de agricultura familiar, né? Que são responsáveis realmente pelo que a gente come de comida, né? E a nossa grande base hoje da agricultura brasileira, ela é baseada em monoculturas para produção industrial, né? Principalmente de trigo, soja e milho, que são a base dos que a gente conhece como alimentos ultraprocessados. E de onde vem esse termo, né? Alimentos ultraprocessados? Esse termo, ele vem do nosso Guia Alimentar para a População Brasileira. O Guia Alimentar, ele surge com essa classificação, que a gente chama de classificação nova. É esse o nome dela mesmo, é até curioso. Mas ela surge lá em 2014 e ela surge por essa observação dos pesquisadores que não era mais só o excesso de sal ou de açúcar ou de gordura que estavam presentes na nossa alimentação vindo de comida que estava causando as doenças crônicas, mas pelo processamento dos alimentos. A forma como esses alimentos estavam sendo processados tinha relação com as doenças que estavam sendo estabelecidas na população com um grande aumento, né? Então, a classificação nova, ela divide os alimentos pela categoria de processamento. Como assim? A gente tem na primeira categoria alimentos in natura e minimamente processados. Por que eles estão juntos? Porque a gente quase não consegue comer alimento in natura, né? Então, assim, uma carne, por exemplo, ela vai ser minimamente processada, porque eu não consigo, lá na vaca, morder a vaca, né? Eu vou ter que cortar, colocar a carne numa embalagem e... Isso é um alimento minimamente processado. Eu vou ter que pegar um arroz, colocar numa embalagem para levar para o supermercado, para a gente poder comprar, né? Enfim. O guia diz pra gente que a nossa alimentação ela deve ser baseada majoritariamente em alimentos in natura e minimamente processados. Arroz, feijão, né? Uma carne, um pouco de carne, os vegetais, as frutas, né? Então, qualquer processo mínimo que esse alimento tenha sofrido, ele é minimamente processado. No segundo grupo, eu tenho os óleos, as gorduras, o açúcar, o sal, que são o que a gente chama de temperos, né? Os condimentos naturais, que eu vou utilizar para fazer as preparações culinárias. Então, assim, para eu fazer um arroz, eu vou utilizar um azeite, um óleo vegetal, um alho, né? Para fazer um arroz. E isso tá tudo certo, né? É muito bem-vindo. Quando eu vou para a terceira categoria, eu tô falando dos alimentos que eles são processados.
Os alimentos que são processados são aqueles alimentos minimamente processados ou in natura que foram adicionados de sal ou açúcar. Então, o que entra nessa categoria? Entra as conservas, milho em conserva, ervilha, queijos, eles entram nessa categoria. E o guia traz pra gente que elas podem fazer parte da nossa alimentação, mas elas são complementos da nossa alimentação, né? Agora, a quarta categoria que é o problema, que são os alimentos ultraprocessados, que são aqueles alimentos que eles são feitos a partir de partes de alimento in natura, eles nem são um alimento, né? E que ali eu normalmente tenho, quando eu olho o rótulo, uma lista de ingredientes infinitas. Normalmente é uma lista que tem nome que eu não conheço, né? Então tem aqueles aditivos químicos, os emulsificantes, os conservantes, estabilizantes, aromatizantes, né? Eu tenho tudo ali dentro daquele produto e que vai categorizar esse produto como um produto ultraprocessado e que está associado hoje pelas pesquisas da USP que estão saindo pelo estudo de coorte deles, que são responsáveis de forma direta por 57 mil mortes no Brasil ao ano. Nossa, gente! Que alimentos são esses? Salgadinhos de pacote, macarrão instantâneo, bolacha recheada, os sucos de pacotinho, pão de forma. Gente, ó o sentimento aqui, todo mundo. Mas só que o guia é muito bacana. O guia diz pra gente assim, não é que a gente não pode consumir esses alimentos, mas a gente tem que evitar. Nossa, né? Então, eles não podem fazer parte de uma alimentação diária da gente. Porque o que acontece com o ultraprocessado? Na grande maioria das vezes, eles substituem refeições. Então, o macarrão instantâneo, por exemplo. Tem gente que vai substituir um jantar por macarrão instantâneo. Então, o que eu tô tirando dali? Ele já é pronto, né? Normalmente são altamente palatáveis. Né? Eles têm embalagem que você precisa de poucos utensílios para você fazer. Eles têm um excesso de sal, de açúcar, de gordura adicionados, né? Eles normalmente têm uma forma de você colocar na boca que aquilo dali dissolve rapidamente na sua boca, fazendo com que você coma mais. Né? Então, pensa no salgadinho de pacote, batatinha, essas, né? Enfim, isso daí rapidamente é um excesso de sal, já vai logo pro céu da boca. Muitos têm glutamato, que dá aquele saborzinho que a gente fica buscando, né? Enfim, e são altamente viciantes. Você falou do macarrão instantâneo, mas o macarrão normal, o que ele é considerado? É minimamente processado, tá tudo certo. Que bom, né? Tá tudo certo. O pão também, se você for pensar num pão francês, por exemplo, farinha de trigo, água, fermento e sal, enfim, tá tudo certo. É um pão. Agora, se for pegar, se tiver curiosidade, pegar um pão de forma e olhar o rótulo de pão de forma, você vai ver a quantidade de ingrediente que tem ali, que inclusive, eles, hoje em dia, você deixa o pão de forma em cima da bancada, dificilmente ele mofa, né? E o pão de fermentação natural? O pão de fermentação natural, a gente tem a presença do levain, né? O levain, ele é o fermento que a gente chama do fermento fresco, aquele que a gente vai conservando e realimentando toda semana e que ele tem uma quantidade de bactérias probióticas maior. Então, o que acontece com esse pão de fermentação natural? A gente tem lá as proteínas do trigo, que são proteínas, hoje em dia, por conta dessa alta escala de produção, de uma maior dificuldade de digestão. E quando a gente utiliza o levain, as próprias bactérias do fermento começam esse processo de digestão. É um pão muito mais fácil de você executar essa digestão dele do que o pão que não vai ter essa presença de bactéria. Tá, mas o pão de fermentação natural tem glúten? Tem, claro. Né? Tem. Só pra deixar certo, tá? Aqui. Porque muita gente tem essas dúvidas, gente. Eu sei, porque eu ouço muito essas dúvidas também, né? No consultório, no dia a dia. Só de trigo sarraceno que não. O trigo sarraceno, ele é diferente. Ele é outra planta. Então, ele não tem o glúten. Não tem glúten. Não tem glúten. Mas o trigo comum, né? Ele tem o glúten. A diferença é que quando a gente faz esse processo de fermentação natural, você faz, além de você colocar essas bactérias dentro, ela é uma fermentação mais prolongada. Então, você tem um tempo de ação dessas bactérias em cima daquela proteína do trigo que facilita a digestão. Tá. Falando de nutrição, agora eu pensei aqui, o whey. O whey, ele é considerado o quê?
desses alimentos? Ó, o whey, ele tem uma história muito curiosa, né? O whey é a proteína isolada, né? Ou hidrolisada, né? Ou concentrada. A gente tem alguns tipos de whey. Geralmente é de leite de vaca, mas pode ser de outras proteínas, né? Não, o whey protein é do leite de vaca. Tá. Né? E aí, então, quando a gente vai fala ter proteína do leite de vaca. Pensando na alergia a leite de vaca, tem que ver isso, né? Sim. E aí, o que o whey protein tem, né? O whey protein, ele é o soro do leite. Então, ele vem muito surgindo dessa indústria de queijo. Porque pra gente fazer queijo, a gente precisa de vários litros de leite para fazer um queijo. E esse soro que sobra da indústria do leite, ele é muito fornecido para a indústria de porcos. Só que ainda assim a gente tem um excedente, porque a quantidade de queijo que a gente come é muito grande, né? Você imagina o tamanho da população mundial agora, chegando aí a 10 bilhões de pessoas daqui a pouco, né? É a nossa previsão para 2030. Enfim, a gente tem um consumo de queijo muito elevado. E aí a gente tem um excedente de soro. E aí a indústria sacou. Então a gente tem... Por quê? Porque aí a gente tem uma proteína sem gordura. Tá. Né? Então, assim, a indústria transforma aquilo numa proteína... E primeiramente é uma proteína concentrada, depois uma proteína isolada, depois uma proteína hidrolisada, né? Então, quanto mais trabalhada essa proteína, mais caro é o whey. Tá. Né? E aí a gente tem um pouquinho melhor a digestão desse whey. É isso, né? Depende do nosso sistema digestivo para dar conta também. Então, ele entra na linha do processado. Ele não é alimento. Não é alimento. Ele não é alimento. Isso é uma dúvida que todo aluno me pergunta. O whey protein é ultraprocessado? Ele não é, ele nem alimento é. O que é? Ele é suplemento. Ele é suplemento. É uma coisa pra suplementar. Isso, pra suplementar a alimentação. Entendi, tá bom. De quem precisa, porque não é de todo mundo. E isso é uma coisa que tem causado desbiose. Porque proteína sem fibra, o intestino vai desequilibrar. Olha, porque então a gente não adianta tomar whey sem um contexto alimentar bacana. Se você não tiver um contexto alimentar bacana, os meus alunos isso é recadinho. Isso, porque vai cair na prova. Porque isso é muito importante. Porque eles ficam lá com shake, todo mundo, os adolescentes, meus filhos, todo mundo, com shake e tal, não sei o quê, mas não come fruta, não come, né? Não e tem troca fibra. Isso, porque não... Como que você alimenta intestino grosso? Como que você vai dar energia para colonócito? Se você não tem ácido graxo de cadeia curta, se você não tem butirato. Tá vendo? Você não vai conseguir dar energia para colonócito, não vai conseguir melhorar a produção de GA secretória. Você precisa de fibra ali, principalmente no intestino grosso. Nossa, né? São os ácidos graxos de cadeia curta, que são produzidos a partir de vegetais, de fibras não digeríveis. E daí vem a pergunta, né? Mas se tá tendo tanta desbiose, a gente tá comentando errado, não deveria, né? Todo mundo tem que tomar probiótico? Então, não. Se tiver equilibrado, não. Né? Primeiro, se você tiver formado ao longo da sua primeira infância uma microbiota boa... Leite materno. Amamentação exclusiva até 6 meses, né? Uma boa fórmula infantil quando precisou utilizar a fórmula infantil, uma boa introdução alimentar. Se você fez isso adequadamente, muito provavelmente você tem uma microbiota que vai te conferir um equilíbrio bacana. E essa microbiota, hoje já se sabe que ela se forma ali até os 7 anos, né? Então, normalmente, se você a partir daí é um adulto com um estilo de vida, com uma alimentação bacana, que pratica atividade física, né? Que bebe pouco álcool, porque o álcool também dá desbiose. Olha. Né? Então... se você tem esse equilíbrio na sua vida, muito provavelmente você vai ter lá... Cigarro também, né? Deve ser um... Tabagismo também, né? Porque também altera o tabagismo, o álcool, as drogas, eles alteram o processo digestivo, eles alteram a produção de ácido clorídrico, né? Eles aumentam o cortisol, né? Enfim. Então, se a gente tem toda essa alteração do sistema digestivo, uma das grandes preocupações é a digestão de proteína, né? Que ela depende de um bom processo digestivo. E daí, assim, então o probiótico nem todo mundo precisa, depende de tudo isso. Nem todo mundo precisa. Né? Daí, e nem sempre é a primeira coisa que a gente faz, mesmo quando precisa.
Porque se você tem todo um contexto alimentar desequilibrado, o probiótico vai cair ali e às vezes, por exemplo, se a pessoa tem um super crescimento bacteriano de intestino delgado, eu vou estar dando mais bactéria para ela. Entendi. Entende? Então, ela já tá com aquela produção de gases excessiva, ela já tá com estufamento abdominal. Então, primeiro tem que arrumar ali, a gente tem depois pôr a bactéria boa. Às vezes, a gente tem que retirar, reparar com alguns outros nutrientes, né? Que vão fortalecer essa barreira intestinal, né? Que vão diminuir o leaky gut. E aí, com isso, a gente vai ganhando de volta essa reestruturação do intestino. E aí, às vezes, aí nesse momento que a gente entra com o probiótico. Nossa, que legal. Interessante isso. Tá. E, então, assim, por exemplo, é que uma coisa que eu faço, tô pensando aqui, dar remédio de verme. Né? Porque às vezes da desbiose também a gente equilibra isso. Daí, né? Dá um remedinho de verme lá pra matar matar o verme. Tem remédio de verme que também vai mexer ali com alguns vírus que causam diarreia e tal, né? Que a gente conhece bem as marcas e tal. Pode dar o probiótico junto? Porque eu dou. Tô fazendo errado? Não, eu penso que não tem problema em dar probiótico junto. Porque você já vai estar ali colocando um micro-organismo vivo ali dentro. Pode matar uma parte? Pode. Né? Você pode também, na sequência, terminou de dar, você inicia o probiótico. Eu sou mais dessa linha. Eu sou mais dessa linha de esperar. Já aprendendo. Igual o antibiótico também. Mas tem gente que já prescreve o probiótico junto. Eu prefiro esperar. Então, mas às vezes a criança, né, ou o adulto, ele vai tomar amoxicilina, por exemplo. Daí no primeiro, segundo dia, ainda tem alguns dias pra tomar, ele começa a ter diarreia. Daí a gente usa porque pra ajudar, né? Tem que ver se vai dar certo também, né? E tá aí a individualidade. Claro, individualidade. E prebiótico eu falo que é a comidinha do probiótico, né? É o jeito de explicar, tá, gente? Pros pacientes e tal. Mas assim, é isso mesmo? De uma maneira bem simplificada, toda vez que a gente está falando de prebiótico, a gente está falando de fibra. Tá? De fibra não digerível, né? Que é o que vai gerar, por meio dessa microbiota intestinal, a produção de vitaminas, a produção de ácido graxo de cadeia curta, né? Então, assim, não é qualquer comidinha, é aquela que seletivamente esses micro-organismos utilizam para se fortalecer. Né? E aí elas vêm dessas fibras alimentares. Então, por exemplo, a gente tem a inulina, a gente tem o FOS, a gente tem os próprios polifenóis que a gente falou lá no comecinho lá da fitoterapia, que é composto bioativo, né? A inulina, por exemplo, a gente tem a inulina vinda do alho, da cebola, né? A gente tá alho poró, chicória, isso tudo é prebiótico. É uma lista aqui que você deixou pra falar. Banana verde. A banana verde tem amido resistente, a batata Yacon. Tá. É isso aí. É que a gente fez uma listinha antes pra, né, não esquecer de alguma coisa. Não, legal. E daí, assim, outra coisa que tá aqui, né? Excesso de proteína sem consumo de fibra vai gerar desequilíbrio da microbiota intestinal, que a gente conhece por desbiose. Exatamente. Isso, né? O trato gastrointestinal possui cerca de 70% a 80% das células imunológicas do corpo. E a microbiota tem papel fundamental na modulação desse sistema imune intestinal. Exatamente. Então, assim, o nosso intestino é muito importante, né? É muito importante. Hoje, a gente sabe que mora lá no intestino a grande parte das soluções de muitas patologias autoimunes, neurodegenerativas, né? Enfim, você sempre fala com a Aline, ela trabalha com as crianças que têm autismo. Também está muito relacionada a essa alteração intestinal, né? Essa desbiose. Isso. O que a gente tem? Quando a gente tem uma predominância dessas bactérias, que elas são gram-negativas, a gente tem, na membrana externa dessas bactérias, a gente tem um componente chamado LPS, que é o lipopolissacarídeo bacteriano. O LPS, ele ativa receptores do tipo TOL. E essa ativação constante desses receptores do tipo TOL faz com que a gente produza citocinas inflamatórias. E essa produção das citocinas inflamatórias, das interleucinas, né, faz com que, se isso se der de forma mais crônica, mais prolongada, a gente tem o que a gente conhece de inflamação crônica de baixo grau, que é esse fator que é uma predisposição para as doenças autoimunes, neurológicas, né, enfim. Mas o contrário também é verdadeiro.
se a gente tem uma maior predominância de bactérias que elas são mais positivas, né, que elas são gram-positivas e elas estão ou em equilíbrio ou elas até estão um pouquinho mais do que as que são negativas, a gente tem ali uma proteção imunológica. A gente tem essa imunomodulação acontecendo por meio da IgA secretória, por meio das células de Goblet produzindo mais muco, né, por meio dessa barreira mais íntegra do intestino. É por aí. Ótimo. Ai, que lindo, né? Muito bonito. Vou comentar aqui que eu não me aguento. Não, porque eu sou professora, né? E daí tem a avaliação dos alunos. E esses dias eu recebi a avaliação de uma turma que passou. E um comentário falando assim que talvez a aula que é nutricionista, porque a Aline vai dar aula, né? Eu nem mostrei isso pra Aline, mas que talvez essa aula não seja importante. Entendeu? E eu fico triste, porque quando eu apresento lá a disciplina, eu falo que a gente tem que trabalhar em conjunto, tudo. Por que falaram? Porque não, eu acho que não tem nada a ver com a disciplina de imunologia. E olha aqui o que a gente tá falando, né? Então, assim, eu acho que eu não quero que o futuro médico pense desse jeito, né? O futuro médico, que é o meu aluno de 2º ano, ele já tem que se preparar que a gente vai ter que trabalhar em conjunto. Sim. E a gente não sabe de tudo, né? Graças a Deus, né? Não sabe. A gente tá o tempo inteiro aprendendo. Saber de tudo. Né? Nossa, eu fiquei chateada. Sim. Mas, né, tudo em lado bom. Daí eu fui dar aula no internato, foi até ontem. E daí os alunos do 5º ano, eles me ouviram falar uma coisa e eles falaram assim, professora, você vai parar de dar aula? Eu falei, não, é que vai ter concurso, porque vai entrar mais professor. Daí esses alunos, não, professora, não pode, porque a sua aula em imunologia, nossa, foi muito boa, não sei o quê. Eu falei, nossa, ganhei o dia, né? Mas assim, não é que eu quero enriquecer, falar, nossa, tipo, né, me vangloriar, que todas as matérias são importantes, né? Tudo é importante, mas eu falei, nossa, que bom, né? Porque eu acho que quem vai comentar negativo é porque tá de mau humor lá, aconteceu alguma coisa. Mas a grande maioria fala bem ou nem faz a avaliação, né? Porque a avaliação, a gente só faz a avaliação quando a gente quer reclamar de alguma coisa, né? A maioria das vezes. E assim, eu aprendi muito. Eu falo pra eles que eles estão no 2º ano, eu tô chamando uma nutricionista pra dar aula, né? E agora eu vou falar pra eles que é obrigatório eles assistirem esse podcast. Porque vai cair na prova. Porque na questão, sempre tem uma questão sobre desbiose, sabe? De alunos de 2º ano, eu sempre ponho, falando pra eles explicarem o que é probiótico, prebiótico, simbiótico, né? Que é o conjunto dos dois, a desbiose. E assim, eu acho que é muito importante. E que tem que ter muito cuidado. Você falou uma coisa muito importante. Assim, muitos probióticos, eles têm o prebiótico junto. Eles têm o FOS ali dentro. Isso. E aí o paciente tem desconforto porque estufa. Eu sinto isso também em vários pacientes. Assim. Então, basta você melhorar o contexto alimentar com fibras ali na alimentação. E não precisa ter não precisa colocar, né, dentro do... É muito importante. Entendi. E assim, até deixei aqui anotadinho também que, por exemplo, na minha área, alergia, o que a gente já sabe que é o Lactobacillus rhamnosus, tem muito a ver com, tanto com alergia alimentar, como com dermatite atópica. Cada área vai ter tipo de probiótico. Saindo mais pesquisas. É muito estudo. Tem associado com obesidade, tem associado com transtorno neurológico, né? Com fibromialgia. Então, assim, vai saindo e a gente vai estudando. E tem o exame de microbiota também, intestinal. Que é bem interessante, é outro vale a pena outro podcast aí pra gente se inteirar mais. Pois é. Mas assim, eu queria agradecer de verdade, né? Você, a Aline também, porque a Aline faz parte da minha vida, assim, eu aprendi muito disso com a Aline, de verdade mesmo. Sim. Depois tem outros podcasts que eu fiz com ela aí, o pessoal pode assistir, né? Ela é nutricionista infantil, a Michelle trabalha mais com adolescente, adulto, né? E assim... A gente tem que estar junto, né? A gente é o tempo inteiro, é muita informação. É dividir informação, é dividir conteúdo, responsabilidade, vitória. Eu falo para os pacientes, não adianta você ir no médico e não quer ir no nutricionista. Tem que ir, porque o nutricionista estudou 5 anos também, uma faculdade longa, e fora as especializações. Então, assim, nossa, cada um vai para uma área, né, Michelle? E como a gente estava falando no finalzinho do podcast anterior, né? A gente come no mínimo 3 vezes por dia. O que é que eu tô escolhendo colocar no meu prato todo dia? É isso mesmo.
pra gente viver muitos anos, né? Pra pensar. Que a gente vai viver muitos anos. A gente pode fazer, ó, já dando um spoiler aqui, a gente pode fazer um podcast de longevidade. Adorei. Combinado, já tem 2 já. É assim, no começo eu falei, ai meu Deus, eu acho que vai ser um Pode Ficar Imune só por mês, como que eu vou, não sei nem que tema que eu vou falar. Só que as coisas vão surgindo, gente, e eu adoro sugestões, pode mandar sugestões aí que eu vou chamando o pessoal e a gente vai inventando, né? É isso. Obrigada mais uma vez, adorei, de verdade. Obrigada. Tá? Obrigada, gente, até a próxima, e curte e compartilha.